Hoje à tarde, o governo Bolsonaro encaminhou um pacote, na verdade, vários pacotes com muitas medidas, muitas mudanças, que são o próximo passo das reformas que estão sendo propostas por Bolsonaro após a reforma da Previdência. Muito foi especulado a respeito do que o governo iria fazer após a reforma da Previdência. Houve ali um esboço, um embrião de uma reforma tributária que acabou se autoimplodindo por conta do imposto, que era um imposto nos moldes da CPMF. Agora nós temos uma reforma tributária que está tramitando pelo Congresso, que é uma reforma tributária elaborada pelos próprios parlamentares. Um dos parlamentares é o deputado Baleia Rossi, do MDB. E hoje o Bolsonaro, juntamente com Paulo Guedes, foram até o, ao Senado e entregaram um pacote, vários pacotes de algumas medidas com algumas reformas, algumas interessantes, entretanto outras potencialmente nocivas e outras também muito antidemocráticas que não vão passar. Vamos falar agora sobre aquelas medidas que eu acho que têm potencial para serem interessantes. A primeira que eu gostaria de falar é a parte que o Paulo Guedes ele quer usar alguns fundos que estão ali com o dinheiro parado para utilizar para o pagamento das dívidas. É claro que sempre é utilizado esse dinheiro para pagamento dos juros, pagamento da dívida. Então é sempre um dinheiro que está guardado que ele vai ser utilizado para o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ele quer tudo para ele é absurdamente fominha, ele quer concentrar, ele quer todos os recursos que sejam utilizados para ele. Mas se esses fundos forem utilizados para outras coisas, para emergências, programas sociais, isso pode ser algo interessante. Vamos ver como que vai ser o decorrer disso. Outro ponto que é interessante, mas que precisa ser estudado, a fusão de municípios muito pequenos, municípios deficitários e com até 5 mil habitantes, eles tendem a se fundir. Alguns municípios eles são separados por uma ponte, uma rua, uma estrada muito pequena, então pode ser interessante essa fusão dos municípios. Agora, se houver uma distância muito grande entre esses dois municípios, aí não valeria a pena. Entretanto, é algo que seria muito interessante passar por um plebiscito desses municípios menores, se eles acham que é interessante ou não se juntar, se fundir com um município vizinho maior. Então isso é algo que tem um potencial para ser positivo, mas precisa muito ser discutido, porque as pessoas podem não querer que os municípios eles se acabem se fundindo e precisa ver se o município maior vai querer anexar o município menor, porque obviamente você acaba trazendo também os problemas daquele município que foi anexado. Então é algo que precisa passar por um plebiscito, precisa ser avaliado, mas existe um potencial interessante para essa medida. Outra coisa que é interessante também, alguns gatilhos que o governo está elaborando para a contenção de gastos. Isso, mais uma vez, tem um potencial para ser interessante. Entretanto, uma dessas medidas que podem ser resultado caso esses gatilhos sejam atingidos é justamente a redução dos salários e jornada de servidores públicos. Então, nós precisamos ficar de olho nisso. Eu já fiz um vídeo hoje à tarde comentando sobre essa medida, onde eu falo que o Paulo Guedes ele é, na verdade, um tchutchuca dos banqueiros, né? Tchutchuca do capitalismo financeiro. E por quê? Porque caso haja superávit, quando você fizer essa redução de jornada e salários dos funcionários, esse superávit vai ser todo utilizado para o mercado de capitais, todo para o capitalismo financeiro. Então o governo ele faz essas medidas e não são medidas que vão ser utilizadas esse excedente para programas sociais, para o desenvolvimento do governo. São medidas que o Estado está fazendo, está retirando recursos da população, retirando recursos da sociedade e entregando para o capital financeiro, entregando para os bancos, para o capitalismo financeiro, para o rentismo. Então por isso que eu falo que essas medidas elas têm potencial para serem boas. Por quê? Porque nós temos que ver para onde esse recurso vai. Se esse recurso que está sendo poupado for direcionado completamente para o capitalismo financeiro, não for revertido para a população, nós estamos tirando benefícios da população, nós estamos tirando recursos da nossa sociedade e entregando na mão da especulação, entregando na mão do capitalismo financeiro. Agora, o que nós precisamos ver são alguns possíveis bodes na sala. O que são esses bodes na sala? São distrações, medidas ali, pontos que eles servem apenas para distrair
ou seja, nós utilizamos bodes expiatórios, nós utilizamos eles para discutir, para serem utilizados como massa de negociação, massa de manobra, e assim não vamos tirar esse ponto aqui e deixamos esse outro. Eles existem nas leis, nos projetos de lei, eles existem aos montes e servem para que você possa ter uma margem de negociação. Um desses bodes na sala, e isso é muito, mas muito perigoso e temos que ficar muito atentos, é justamente a ideia do governo de inserir os custos previdenciários, ou seja, os custos inativos, os gastos inativos com saúde, com os custos ativos em saúde. Então, o que são gastos inativos? São gastos com servidores já aposentados. Então, o que o Paulo Guedes quer fazer? Ele quer pegar esses custos inativos, que são custos previdenciários, e colocar junto com os custos ativos, ou seja, com os gastos que nós já temos correntes atuais com a saúde. E isso tende a ser muito negativo, porque você acaba reduzindo, comprometendo o orçamento em saúde e em educação, mas no caso em saúde, você acaba comprometendo esses gastos, o orçamento em saúde com esses gastos inativos, são gastos previdenciários. Então isso tende a derrubar os investimentos em saúde, e nós sabemos que a saúde no Brasil ela é uma saúde bastante precária. O SUS ele é um sistema muito interessante, é um sistema muito bom, só que faltam recursos, faltam remédios, faltam médicos em cidades mais mais distantes, falta infraestrutura, falta muita coisa. Então, quando nós retiramos uma parcela do orçamento, quando nós comprometemos uma parcela do orçamento para gastar com um gasto que não era necessariamente um gasto de saúde, que é um gasto previdenciário, há um potencial para reduzir os investimentos em saúde. Então isso é muito, mas muito perigoso, que é algo que o governo, que o projeto do Paulo Guedes acaba visando. Outra coisa, nós temos uma divisão em saúde e educação, um gasto mínimo em saúde e educação, que somados ali ficam em torno de 25% do orçamento do município. E aí é uma divisão, por exemplo, 13% para cada um, 12,5% para cada um. Vamos aqui só para exemplificar. Então o que ele quer fazer? Ele quer juntar os dois e colocar 25%. Então, por exemplo, se um município ele tem um padrão de educação muito bom, mas ele tem um déficit em saúde, ele pode utilizar um orçamento maior, um recurso maior para a saúde. Então você já não fica mais congelado aquelas amarras de um teto, de um mínimo ali de gasto em saúde e educação. Você junta os dois e você tem uma massa de movimentação, um espaço para manobrar um pouco maior. Aparentemente isso pode ser algo potencialmente bom, mas nós temos que ver na prática se isso de fato vai se converter em um benefício, porque obviamente você pode acabar, um prefeito ele pode acabar colocando mais para um, menos para o outro, dependendo ali das suas motivações eleitoreiras. Mas o que é mais grave em todo esse projeto do Paulo Guedes é quando ele acaba mirando os servidores públicos. O governo Bolsonaro, nós já vimos falando há um certo tempo aqui no canal, ele é um governo que ele quer destruir as instituições republicanas. Ele não é um governo que ameaça a democracia, mas é um governo que ameaça as instituições da República. E por que isso? Porque ele quer destruir a moral, destruir a credibilidade das instituições, das organizações republicanas, para que Bolsonaro possa ser a única pessoa com credibilidade dentro da nossa República e assim acabar sendo um candidato mais viável para 2022 com grandes chances de reeleição. E o que o Paulo Guedes fez que completamente contra a Constituição? Ele não quer que servidores que sejam filiados a partidos, eles acabem tendo estabilidade. Então ele quer forçar que os servidores públicos, eles não possam exercer o seu direito como cidadãos previstos na Constituição de terem uma filiação partidária, porque na visão do Paulo Guedes, quem é filiado a um partido é um militante partidário e repartição pública não é lugar para fazer militância. Porém, isso já está previsto na lei atualmente, que se alguém fizer militância política dentro da sua repartição pública, ele já vai ser punido. Então não precisa Paulo Guedes querer reverter a lei, ou recriar a lei, ou fazer uma lei muito mais dura com o servidor público, porque hoje ele já não pode fazer isso, já é proibido pela lei. Então é claro, isso parece ser um bode na sala, mas é muito sério que
o governo Bolsonaro ele acabe ferindo assim um direito democrático que as pessoas possuem. O governo Bolsonaro ele não é um governo que ameaça a democracia, mas ele não é um governo muito democrático como nós estamos observando. Então, apesar dele não ameaçar a democracia, ele não gosta tanto assim, é um governo muito autoritário e o próprio Paulo Guedes com essa medida de proibir filiação de servidores públicos é algo também muito sério que acaba ferindo esse direito básico que está previsto na Constituição. Mas vamos esperar um pouco mais os desdobramentos das avaliações a respeito desses projetos do Paulo Guedes. Com o decorrer dos dias, as pessoas elas vão estudando um pouco mais, nós vamos estudando um pouco mais essas medidas e os impactos de cada uma delas. Foi igual a reforma da Previdência, o projeto chegou e aos poucos as pessoas começaram a discutir pontos e nós conseguimos mudar, graças à nossa pressão popular, alguns pontos pertinentes lá da reforma da Previdência que foi proposta pelo Paulo Guedes e acabou sendo aprovada. Mas vamos continuar observando, vamos continuar acompanhando, fazendo reflexões, avaliando esses projetos do Paulo Guedes, porque nós precisamos discutir um pouco mais, porque são mudanças muito profundas na nossa nação. Então esse foi um primeiro vídeo para levantar essa discussão, para introduzi-los nessa discussão que possivelmente irá dominar o nosso canal por mais um bom tempo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like ou o seu gostei e me siga no Twitter, @profileo_oficial.